Punta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, ouvintes do Punta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela para mais um programa mensal e dessa vez não poderia ser diferente, né? Início do ano, início de campeonato da maior categoria aí do automobilismo, então a gente tem que falar sobre as previsões. E a minha convidada é uma convidada que vocês já estão careca de saber, já conhecem e ela sempre tá nessa pauta. Então eu acho que eu construí aí um quadro junto com ela, falando sobre as perspectivas e o que a gente espera de 2023 da Fórmula 1. Mas antes da gente começar a falar sobre pré-temporada, pinturas e o que vem por aí, aguarde e escute o quadro de recado. Quadro de recados. Os recadinhos vocês já conhecem, né? Espalhe aí a palavra do Punta Talks pro pessoal, compartilhe com seus amigos o podcast, converse sobre, compartilhe nas suas redes sociais, também venha interagir com a gente também quer saber o que vocês estão achando, tanto sobre a pauta, o assunto ali que a gente às vezes questiona vocês, mas também sobre ideias novas, o que vocês esperam do Punta Talks esse ano de 2023. É sempre interessante também ter a opinião de vocês para que tanto eu quanto o Ivan a gente possa fazer mais programas que interessem vocês, né? Não só o que vem na nossa cabeça, mas o que vocês querem ouvir. E vocês também podem ajudar a gente financeiramente, além daquele boca a boca. Se você tiver a oportunidade e puder investir na gente, é só ir lá no PicPay, procurar o GDF1 Punta Talks, vou repetir, GDF1 Punta Talks, e ajudar em qual valor você puder. Você vai ter aí o privilégio de receber antes os programas. Então, por exemplo, eu tô aqui fazendo todo o primeiro sábado do mês agora, e o Ivan o terceiro sábado. Então você vai escutar antes de todo mundo. E um bônusinho aí pra você que tá ajudando a gente assim. Mas se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema também. Você pode ajudar a gente divulgando os nossos trabalhos, os nossos podcasts e falando sobre e compartilhando com a galera. E para quem já faz isso, fica o agradecimento, é claro. Não é só pedir, né? A gente também tem que agradecer. Então, muito obrigado a quem já faz esse papel de passar a palavra do Punta Talks. E eu espero realmente que vocês gostem desse programa e que no final do ano a gente possa fazer um geralzão do que vocês esperavam e do que a gente esperava, se aconteceu realmente ou não. E não esqueça de deixar aí a opinião de vocês sobre o programa, é sempre bom pra gente poder sempre melhorar. Ai, Dé, fala alguma coisa aí, só pra eu testar um negócio. Fala. Olá, pessoal. Sou eu. Tá certo. Tá aí. É que não tava aparecendo as atividades, só tava eu. Daí eu falei, cadê a Débora? Beleza, vou começar agora. Foi embora. Então, pessoal, tô aqui com a minha convidada. Já nem é convidada mais, já é da casa. É meu braço direito. E bem, ela tá sempre nessa pauta. Então, eu acho que é uma pauta fixa de todo o início do ano. Que até o Ivan, que me deu a ideia, falou: por que você não faz e chama ela, né? Que vocês sempre fazem, então é isso aí. A Débora Santos Almeida, do Boletim do Paddock, veio aqui conversar sobre as expectativas do campeonato de 2023 da Fórmula 1. Seja bem-vinda, Débora. Oi, Rafa. Oi, ouvintes do Punta Talks. Estou muito feliz pelo convite. Eu já falei, né, que a gente tá sempre andando juntas, então onde uma tá, a outra tá. Então eu fico muito feliz que você me convidou mais uma vez pra gente poder conversar. E agora, posso dizer que depois que eu vi os testes de pré-temporada, eu fiquei mais animada para a temporada. Antes eu tava meio murchinha, assim, não sabia o que esperar. Mas agora eu tô bem, com várias expectativas. Espero que as coisas que a gente vai falar aqui realmente se revele, né? Se mostre que seja isso mesmo. Mas se não for também, vai ser muito bom ter algumas surpresas. Pois é, né? Eu também tava meio murchinha. Confesso que eu comecei a me animar ali com as pinturas. Daí com a pré-temporada já deu uma animada. E foi tão rápido, né? Esse ano a gente teve uma pré-temporada curta e muito próxima ao início da temporada. Então, por exemplo, esse programa a gente tá gravando na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, e vai ao ar, já vai estar acontecendo no final de semana do GP do Bahrein. Então foi muito rápido, a pré-temporada acabou antes de ontem e a gente já vai ter
no final de semana seguinte já é temporada oficial, assim. Então a gente nem sabe também como as equipes vão lidar com essa proximidade. Mas antes da gente começar com a pré-temporada, vamos falar um pouquinho das pinturas. E aí, Débora, qual foi as pinturas que você mais gostou? Porque assim, eu acho que eu sei qual é a sua favorita, mas vou fingir suspense. Qual é a sua favorita ou favoritas pinturas que saíram? E por quê? Quero justificativa. Então, minha favorita não tem nem como esconder, né? Foi a Ferrari e foi nesse momento... Foi nesse momento que eu me animei pra temporada. Foi quando eu vi o carro da Ferrari. Eu falei, nossa, gente, esse carro tá belíssimo. Mesmo com o recorte que eles fizeram ali na pintura, né? Que tem a parte da fibra de carbono exposta. Eu achei que aquele carro ficou belíssimo, assim, tipo, muito legal. Gostei muito da Mercedes ter voltado a ser preta. Eu também acho que temos um spoiler aí, né, Rafaela? Você também deve ter gostado muito. Não de nada. Eu achei muito boa, assim, também a pintura da Mercedes. Gostei muito que voltaram o carro preto. Foi muito legal ver o carro preto em Interlagos, né? E ter a oportunidade de ver esse ano, acho que vai ser sensacional. E vou falar aí da irmã também, da Ferrari, que eu achei a pintura da Alfa Romeo legal. Mesmo eles tirando a parte branca e ter ido pro preto, né? Eu achei que ficou legal a pintura também, me surpreendeu. E eu... assim, vou aproveitar esse último ano da Alfa Romeo na Fórmula 1, né? Porque daqui a pouco sai. E aí só vou ficar no gostinho mesmo de ter visto essa pintura em algum momento. Eu concordo com a Débora. Na verdade, eu acho que o nosso top 2 ali é meio parecido. Só que eu coloco a Mercedes na frente. Mas confesso que quando a Ferrari saiu antes da Mercedes, né? Eu já coloquei, nossa, a Ferrari mais bonita e tal. E eu tava totalmente desiludida. Eu falei, nunca que a Mercedes vai voltar a ser preta. Em que vida que eles vão voltar? E daí a Mercedes ainda fez um tweet do tipo, eu colocando uma fala do Hamilton de que a Mercedes foi preta quando teve que ser, em toda a questão social, né? Que foi a ideia dela ser preta lá em 2020 por causa do Black Lives Matter. Eu pensei, mano, isso aí é uma dica que a Mercedes tá dando de tipo, superem, galera, a gente vai continuar prata e tal. Daí do nada, quando lançou... Não, pior é a minha história do lançamento da Mercedes é muito engraçada. Porque eu coloquei o despertador, foi cedinho, né? 6 horas da manhã. Então, a Débora viu tudo, porque ela é uma profissional digna, eu não. Eu simplesmente coloquei o despertador, linda. Não, eu ainda calculei tudo. Deixei meu notebook debaixo da cama, porque eu falei, nossa, não quero nem levantar, né? Só vou puxar o notebook, pôr na cama, ligar e assistir. E foi exatamente o que eu fiz, só que eu não assisti, eu voltei a dormir. Simplesmente eu perdi o lançamento do carro. E daí eu tive um sonho muito maluco. E foi esse sonho maluco que me acordou. E daí quando eu acordei, e daí era próximo o meu despertador pra sair de casa pro trabalho. Então, tipo, eu dormi. Mas quando eu acordei e pensei, meu Deus, eu dormi, perdi tudo. Eu sabia que eu também não tinha dormido tanto, porque senão eu teria tocado meu outro despertador. Só que quando eu vi, gente, já era 6h40, já fazia 40 minutos que tinha começado a transmissão do negócio. Falei, ai meu Deus, perdi tudo. Quando eu abri o Twitter, tava lá, Mercedes preta, eu falei, não acredito! Tá linda. A gente sabe, né, que também a questão da fibra de carbono ali, sei lá, 80% do carro, ou que seja. Só a parte de cima que é pintura de fato. Mas eu achei muito bonita. Eu achei que por mais que tenha uma diferença entre a pintura e o carbono, eu acho que não ficou tão evidente assim na pista como a gente acreditava que ia ficar, né? Não, ficou lindíssimo na pré-temporada, assim, deu pra poder já ver o carro, né? E não ficou ruim. Até a distribuição ali dos patrocinadores você consegue ter uma boa visibilidade. Eu achei, tipo, bem legal porque, assim, a Mercedes, ela tem o seu jeitinho particular, né? Então, mesmo as outras equipes que foram um pouco para uma pintura mais escura, ainda assim você não consegue confundir com a Mercedes, porque, tipo, de frente você sabe que é a Mercedes, que é aquele carro ali. E uma coisa que eu achei muito legal, Rafa, foi que o discurso deles, né, do lançamento da Mercedes foi, a gente já teve essa questão com a pintura em um momento para poder reduzir o peso do carro. Foi quando a gente tirou a tinta branca e o carro virou prata, então a gente virou as flechas de prata. Uhum. Só que agora também a gente pode ser um carro preto, porque a gente tem uma história com a pintura preta. E agora a gente tá tirando, né, e indo com a fibra de carbono, porque a gente precisa... tá dentro do peso do carro. E eu achei isso muito legal, porque eles combinaram uma história, tipo, fizeram toda uma narrativa pra poder chegar na justificativa de usar o preto. E por que não a Mercedes hoje não pode ser, tipo, uma flecha negra, uma
flecha preta, tipo, sei lá, ia ser fantástico, gente, eu amei. Fiquei feliz porque, é outra coisa, né? Eles melhoraram muito a questão da fonte do número. Dá pra ver bonitinho o número, quem é o Russell e quem é o Hamilton, né? Nossa, isso também foi um cuidado muito bom. Eu, particularmente, sempre vi bastante na Ferrari. Pra mim, sempre ficou evidente esse número. Então, assim, pra mim, os dois carros mais bonitos, total. Vai ser ótimo ver isso ao vivo, eu tô muito feliz. E eu acho que essa pintura da Mercedes, porque pra mim, o W11, ele tinha uma pintura muito particular. Eu e a Débora, a gente foi em 2021 e a gente viu o W12 e era algo que eu queria muito fazer, ela sabe, a gente queria ver o carro preto da Mercedes ao vivo e a gente viu. Só que não era a mesma coisa que era o W11 e eu acho que essa pintura tá mais próxima ao W11 do que o W12 estava do W11, então eu estou animada. Agora sim, a parte polêmica. A parte polêmica não, porque eu acho que todo mundo tem um consenso disso, a não ser uns aí que tem mau gosto. Mas qual foi a pior pintura, Débora? Qual que você achou, pelo amor de Deus? O que é isso? Então, eu vou falar duas coisas. Ai, meu Deus, começar. Não, é que assim, quando eu vi os testes, que eu vi a AlphaTauri, eu falei, gente, que carro horrível, horrível. Gente, ele é medonho, aquele carro, muito feio. Ai, que dó. Eu tinha colocado ele numa posição boa antes da pré-temporada. Então, veio a pré-temporada, destruiu, né? E olha que eu tenho um histórico de gostar um pouco mais de carros que tem parte branca e tudo. Só que uma que eu não achei tão medonha quando eu vi foi a McLaren. Ela tá aparecendo no outdoor? Tá aparecendo no outdoor. Mas o laranja que eles escolheram ali, o tom, combinado com aquele preto, ficou, tipo, bem bonito, sabe? Só que tem muito patrocínio, né? Então você olha pro carro, você vê os patrocínios. Mas se tirar aquilo ali, eu acho que até que a pintura ficou legalzinha. Então, eu concordo com isso. Eu acho que eles conseguiram... a McLaren conseguiu juntar umas cores muito aleatórias. Que você fala, essa cor, o que você acha que vai ficar bom? A galera vai falar que não. Mas eu acho que eles conseguiram juntar bem as cores. O problema é realmente aqueles patrocínios. Meu Deus do céu, é muita informação em um carro só, tipo... Tudo bem que garante dinheiro, mas sei lá se garante desempenho, né? Pelo que a gente viu ali na pré-temporada, a gente logo vai conversar disso. Mas, achei muito, muito exagerado, assim, a parte de patrocínio. Mas a pintura, se tira todo esse patrocínio, a pintura fica bonita. E aí a AlphaTauri, eu acho que foi a campeã, assim, de críticas. Tanto que quando saiu, até fiquei... Nossa, a galera tava descascando. Eu falei, gente... Mas eu achei bonito e tal. E realmente, nas fotos de estúdio eu achei bonito. E depois eu fiquei, cara, não sei se eu gostei não. Mas eu já tinha dado minha declaração no TikTok da vida que eu tinha gostado. Então, é difícil voltar atrás. Mas a gente acaba voltando, né? Porque são várias experiências sociais diferentes. Primeiro você vê as fotos de estúdio, depois você vê na pista, olhando a TV. E depois você vê ao vivo. Por exemplo, a McLaren ano passado eu achava feíssima. Eu achava, nossa, que pintura escrota. Quando eu vi ao vivo, na minha frente, eu falei, gente, a McLaren é bonita. Então, assim, experiência. Vai aqui até o final do ano, eu e a Débora, quando a gente for falar do que foi o campeonato de 2023, a gente muda de ideia, por exemplo, sobre a AlphaTauri. Em esperanças para a AlphaTauri, ou não. Ou não. Mas então, Dé, vamos falar... agora passando a parte estética, né? Vamos falar sobre a pré-temporada aí. Foram 3 dias no Bahrein. 8 horas por dia de treinos bem intensos, né? Eu lembro, a Débora deve lembrar também, com certeza, porque é outro trabalho duro nosso de cobrir essas coisas. Mas, nossa, teve uma época que era 6 dias, eram em 2 semanas separadas, era... 8 dias, lembra? Lembro. Meu Deus, que loucura. Mas agora eles reduziram para 3 dias. Então eu acho que por ter reduzido em 3 dias, perdeu-se o costume de ter vários dias para ficar analisando as coisas. Então você tem 3 dias para focar naquilo, ver os problemas que você tem, resolver isso para a temporada. E como eu disse, muito curto. A pré-temporada aconteceu no final de semana, no final de semana seguinte agora é o GP do Bahrein já. Então pelo menos foi no mesmo circuito, né? A pré-temporada no caso. Então realmente foi bem intenso. Eu senti isso, pelo menos, que a todo momento estava acontecendo alguma coisa e a gente tentava entender o que estava acontecendo. Mas é sempre bom lembrar, para quem começou a assistir agora ou assiste há muito tempo e ainda não entendeu, a pré-temporada é muito difícil nós de fora interpretarmos o que está acontecendo. Pode ser que o carro que terminou lá em quinto na questão de velocidade, de tempo registrado, vai ser o carro mais rápido do ano, entendeu? Não tem como a gente tirar disso. Na verdade, o que a gente tira muito é a questão da quilometragem.
ver o quanto a equipe deu voltas e sem ter problemas, né? Essa é a ideia, é a questão do carro não dar problema, mesmo rendendo muito, né? Mesmo correndo pra caramba, fazendo vários testes. Então, assim, é uma coleta de dados mais para as equipes, e que algumas equipes, por exemplo, a Aston Martin é uma que divulgar hoje a gente vai ver a questão de como tá a aerodinâmica, como tá isso, como tá aquilo, como o carro se comporta com tanque vazio, coisa assim. Dá um geralzinho do que eles vão ver, mas a gente realmente não tem um dado real do que vai ser durante a temporada. E você, Del, o que você achou, assim, de geral, assim? Você acha que as equipes conseguiram, nesses 3 dias, terem uma coleta de dados legal? O que você vislumbrou desses 3 dias? Então, eu tenho uma crítica aos 3 dias só de pré-temporada, porque, assim, é exaustivo, porém, eu acho que, assim, você precisa ter um pouco mais de tempo de contato com o carro. E as equipes também, elas têm pilotos reservas, pilotos da academia. E quando você tem uma pré-temporada um pouco mais extensa, você até consegue colocar eles em um dia ali pra poder dar algumas voltas, conhecer o carro, né? Então, eu acho que nessa parte é ruim. E esse ano a gente tem 3 estreantes no grid. Por mais que o De Vries seja o piloto da Fórmula E, que tava assim, ativo ainda, a gente tem outros 2 meninos que, poxa, seria legal eles terem um pouco mais de contato com o carro. O Piastri, a McLaren teve problemas e ele andou, mas andou pouco, né? Então eu concordo com o que o Alonso falou, né, de crítica, de, poxa, a gente poderia ter um pouquinho mais de tempo para poder testar, eu tô trocando de equipe, eu gostaria de saber mais sobre o carro. Porém, eu acho que a gente também teve algo que foi muito proveitoso, porque assim, eu não gosto muito da pista do Bahrein, eu tenho algumas críticas com ela, mas ok. E eles fizeram uma pré-temporada ali, só que em questão de infraestrutura é uma pista muito boa, né? Porque a gente viu poucas bandeiras vermelhas, então teve poucas paralisações, o pessoal não perdeu tanto tempo como acontece em Barcelona, que tem aquelas áreas de brita em que se o carro escapa já era, né? Se perde 10, 20 minutos ali arrumando o carro, tentando remover ele. Isso não aconteceu no Bahrein, eu achei isso muito positivo. A equipe também estava bem posicionada na pista para poder fazer a remoção do carro. O pessoal das equipes foi bem ágil. Então eu acho que nesse sentido a gente teve um trabalho muito positivo, né? E o pessoal não estava perdendo tempo, conseguia ali trabalhar com os carros. Mas foram 3 dias muito intensos, então sempre tinha carro na pista. Sempre o pessoal tava testando várias coisas no carro. Eu achei bem legal que o primeiro dia eles focaram muito na parte aerodinâmica. Então a gente viu eles usando ali os aerorakes, que são aquelas grades que ficam presas no carro. E ela pode ficar presa em várias partes do carro, não precisa também ser uma peça inteiriça, né? Eles conseguem colocar em pontos específicos que eles querem fazer teste. Achei legal também a utilização do Flowvis, que é algo que sempre acontece nessa pré-temporada. Mas a minha sensação também é que, tipo, com pouco tempo e com pistas que vão ser... as corridas vão acontecer, né, agora no Oriente, eles não levaram tanta coisa. Tipo, parece que eles não carregaram tantas peças pra ir testando. E aí também você perde um pouco do sentido da pré-temporada, quando é o melhor momento pra você avaliar a maior quantidade de peças que você pode usar nos circuitos à frente do calendário, né? Exatamente. São poucos dias e é pouco tempo também. Porque, cara, se você tem um problema muito sério pra resolver e você quer resolver, pelo menos... A gente sabe que tem algumas questões que vão ser resolvidas ao longo do campeonato. Mas tem algumas coisas que talvez as equipes consigam resolver entre a pré-temporada e a corrida. E realmente o tempo deles é curtíssimo agora. É aquilo que eu e a Débora a gente vem teclando bastante sobre, que muitas pessoas ainda não querem entender a questão da exaustão que também está sendo essas temporadas, para não pilotos, mas para quem trabalha nas equipes. Imagine, putz, você tem menos de uma semana para arrumar ali um negócio que eles acharam de errado. E, por exemplo, uma equipe até que a Dé citou, a questão do Piastri. Cara, a McLaren passou muito tempo no box, mexendo no carro. Tanto que foi a equipe que menos teve quilometragem, foi a equipe que menos deu voltas. E daí a gente tem um piloto novato que precisava testar, não conseguiu testar, e a equipe parece ter problemas. Parece que tem alguma coisa errada, né? Então, é realmente um tempo curtíssimo para avaliar e um tempo curtíssimo para resolver o que está acontecendo. A gente vai ter uma noção real, é claro, desses problemas ou de não ter problema nenhum
agora no final de semana do GP do Bahrein. Mas dá pra de fora, né, ver que não tá tão bem assim, né, a McLaren, por exemplo. A McLaren, ela repetiu o drama da pré-temporada do ano passado, né, quando eles fizeram a parte em Barcelona e depois quando foram pro Bahrein e pegaram a pista extremamente quente, aí apareceu aquele problema ali nos freios, né, da McLaren, então eles tiveram que fazer todo um trabalho para poder, tipo, resolver as coisas rápido, porque já ia começar a temporada, e esse ano eles reviveram, né, a situação, eles estão com um problema ali no defletor, que fica em cima dos pneus, e perderam muito tempo nos box. Toda hora o carro ia, dava algumas voltas, voltava para os boxes, eles estavam mexendo ali na parte frontal do carro. Então é um time que é uma situação delicada. E a McLaren, várias e várias vezes, ela já deu declarações que ela sabe que o carro dela é um carro complicado, que eles constroem esse carro em um conceito que não segue muito o que as outras equipes estão fazendo, né? Então eles têm alguma dificuldade até mesmo de configuração do carro, de compreender. O Norris, ele tem se dedicado muito ao projeto, mas poxa, não tem como você deixar tudo nas costas de um piloto só. E aí, se você não tem quilometragem, você faz o quê? Aí a McLaren até falou, né, quando acabou os testes pré-temporada, ela falou, não, pro GP do Bahrein, esse carro já vai estar arrumado, a gente vai conseguir trazer peça para poder solucionar o problema. A gente não quer perder tempo de pista com o Piastri, com o Norris, a gente precisa tá bem, mas é algo ruim, né? Porque o Piastri, quem não acompanhou a temporada, só para poder ter uma ideia, no ano passado ele era piloto da Alpine. Ele não tinha vaga para poder correr. E eles não fizeram nenhum esforço para colocar ele no carro. Depois que teve todo o trâmite lá com a McLaren tentando contratar ele, aí a Alpine realmente falou assim, tipo, a gente não vai colocar você pra poder testar em nada. Ele tava só no simulador, também não tem como dizer o quanto de simulador que ele tava fazendo na Alpine, mas ele não teve contato com carro de Fórmula 1. Tipo, como que você não quer preparar uma pessoa dessa que vai entrar no carro? Porque por mais que ele seja um excelente campeão da base, ele precisa ter contato com o carro da Fórmula 1. O carro da Fórmula 2 pro da Fórmula 1 tem um gap muito grande. Então, assim, eu até fico indignada com eles darem só 3 dias de teste, sabe? Tipo, se vira aí. Vocês têm que se virar aí e arrumar o carro e dar um jeito. E aí depois você espera que o piloto, assim, um novato, faça uma boa temporada nessas condições. Não, é bem difícil, né? E é uma cobrança já meio natural, né? A gente já viu que as pessoas esperam uma adaptação muito rápida, mas os pilotos parecem terem menos tempo, assim, para se adaptar. E eu não sei como que esses novatos... É que é outra geração, né? Mas como eles lidam com a diferença do simulador e com o carro em pista mesmo. Porque, por exemplo, o Hamilton é um que fala que não gostava de ir pro simulador. Ele teve que ficar ano passado inteiro por todos os problemas que a Mercedes estava tendo. Ele teve que ir para lá, mas que não gostava porque para ele era uma sensação muito diferente. Então, o que ele lidava no simulador, ele não conseguia trazer aquilo para a pista. Pelo contrário, ele achava que confundia mais ele. Então, eu não sei como essa geração nova lida, porque é uma geração que tá vindo de simuladores há muito tempo. Mas também tem isso, às vezes cria de simulador, chega lá no carro e, cara, não consegue se adequar àquilo, se adaptar. Então, infelizmente, a gente vê alguns problemas. Eu tô torcendo para que dê certo o Piastri, tô torcendo para que os novatos, assim, se deem bem. O Logan foi um dos pilotos que mais conseguiu quilometragem, né? Então, foi bem legal ver que pelo menos ele rendeu ali. E quem não tá tendo problema nenhum, aparentemente, e o que já era esperado, porque eu e a Débora, a gente vai no podcast dos outros e a gente fala, a Red Bull não tem como cair, só tem como subir ou manter o que já tá. Por favor, não tem como você retroceder a um projeto que deu muito certo. E a Red Bull, cara, deu bastante quilometragem, deu bastante volta, não teve problemas ali. Em termos de velocidade, teve bons resultados, o Checo foi o mais rápido. Como eu disse, isso não mostra muito pra gente, porque a gente não sabe como o carro tá,
tem a questão dos pneus, né, e tudo mais. Mas o Checo foi o mais rápido da pré-temporada, então parece que é um carro que, assim, claro que com certeza vai ser um carro que vai ter atualizações durante o ano, vai melhorar, vai ter surpresa, se duvidar eles vão chegar com alguma coisa na temporada, porque a gente sabe que também na pré-temporada eles não mostram tudo, mas é um carro que aparenta tá tudo bem, né, Débora, que tá aí rumando pra novos títulos. Então, nossa, McLaren, meu Deus. Ai, saudades McLaren rumando pra novos títulos, nem lembro mais o que é. Nem lembro também. Essa briga McLaren Ferrari nunca nem vi mais. Nossa, nunca mais. Mas, então, a Red Bull... É que ela tem a vantagem que o carro dela do ano passado era muito bom, né, Rafa? Eles conseguiram fazer um carro bem nascido, não tinha problema de porpoising. A única questão que eles enfrentaram no início do ano foi eles estavam com um carro muito mais pesado. Então, as primeiras etapas, eles estavam trazendo peça para poder fazer a redução do peso. E aí, esse ano, a gente olha para a pintura da Red Bull, já vê até algumas alterações, assim, tipo, no fosco que eles usam no carro. O carro tá muito mais apagado, a pintura. Não sei se você percebeu também isso. Mas também é uma forma de tentar reduzir o peso, já que a Red Bull não tira a pintura do carro, né? E... Pode falar, Rafa. Não, é verdade, é verdade. Ai, meu Deus, a Red Bull tá perfeito, né? Meu Deus, que temos a dizer. Então, em time que tá ganhando, eles não mexem, né? E é um carro que tá muito bem feito. Por mais que eles tenham aquela punição lá de desenvolvimento do túnel de vento, não parece que afetou eles e era algo que a gente já tinha discutido antes, né? Achava essa punição muito insossa, que não ia afetar em nada a Red Bull. Então, eles já tinham um carro muito bom no ano passado, era mais adaptar ele para o que a Fiat tinha pedido para esse ano, dar o prosseguimento no desenvolvimento e show, ir pra pista, e é isso. Então a temporada deles, nessa pré-temporada, foi muito sólida. O Verstappen fez questão de dar várias voltas no primeiro dia, que você fala assim, tipo, esse menino vai ficar tonto nesse carro, porque não saía da pista. Ele não foi o que teve o melhor resultado dos 3 dias, mas já tinha colocado a Red Bull ali na mira. E no último dia, o que o Pérez mostrou é que os carros desse ano são mais rápidos do que os carros do ano passado. Eles, em tempo de treino de pré-temporada, já superaram a pole do Leclerc do ano passado. Então olha o quanto que esses carros estão eficientes. E aí aquela coisa, né? Ver se a Ferrari e a McLaren vão ter condição de disputar o título com eles, porque senão a Red Bull vai estar com o carro sobrando, sabe? Eles fizeram tudo certo. Talvez tenha um pouco de queda de desempenho, né, conforme a temporada for passando, não consiga trazer aquelas atualizações que eles costumam fazer depois que o meio da temporada chega, tipo, já pensando no carro do próximo ano. Talvez isso não aconteça pela limitação que eles vão ter no túnel de vento, então talvez economizem um pouco para construir o carro do outro ano, mas se nada der errado, eles são fortes candidatos a conseguir mais um título. Tá meio tranquilo. Quer dizer, vamos ver o que a Ferrari vai fazer, porque é aquela coisa, né? Ai, a Ferrari vai fazer. É que eu penso, puxa, talvez eles tenham feito um carro ali pra chegar, mas e o resto da equipe? Será que chegou junto também, né? Falta estrategista, falta liderança, falta muita coisa. Mas estrategista a gente trocou, Rafaela. Nós já trocamos. Calma. Vai dar certo esse ano, por favor. O menino tem a minha idade, eu tô confiando, entendeu? Eu tô confiando. Meu Deus, por favor, Débora, eu quero briga, eu não quero que seja que nem ano passado. Vamos ver. E vamos ver o que a Mercedes também evoluiu. Eu tenho a sensação que a Mercedes obviamente, assim, você compara a pré-temporada do ano passado e dessa e fica, meu Deus, um milagre aconteceu, né? Não tá pulando mais aquele negócio. Mas eu ainda acho que em termos de velocidade e de desempenho, ainda não vai chegar, assim, a ficar brigando toda a corrida. Vai ter aquelas corridas específicas que eles vão ter um pouquinho de favoritismo pela questão de pista e tudo mais, mas não vai ser um ano assim, de disputa de título. Isso aí, vamos ver. Talvez esteja muito, muito errado. Mas, deixa eu ver, quem mais a gente pode falar que tá na nossa mira? A AlphaTauri, né? Teve um ano terrível ano passado. Agora tá com uma dupla aí que tem como liderança o Tsunoda, porque é o mais velho ali, né? O que conhece mais a equipe. E deram boas voltas, né? Eu acho que conseguiram coletar bastante quilometragem também. A gente teve a Alfa Romeo aí, a querida da Débora, que infelizmente teve um problema com o Bottas no último dia ali de manhã. Mas também resolveram, né? O Bottas, tanto que foi um dos caras que mais deu volta no dia. Ficou em terceiro lugar.
Então vamos ver aí como vai estar o meio do pelotão. O que você acha, Deb? Assim, ali do que você viu? Será que a gente vai ter surpresa? Não, vai ser a mesma coisa que ano passado? Eu acho, Rafa, que a gente vai ter uma aproximação do grid, assim. Pelo que os dados mostraram, parece que pelo menos o meio do pelotão vai estar num bloquinho mais justo ali, né? A própria Williams deu algumas voltas que chamou a atenção, fizeram ali alguns tempos bem interessantes, apesar que tempo de pré-temporada é tempo de pré-temporada, né? Depois quando vai pra pista as coisas dão uma bagunçada. Mas eu acho que a gente pode ter um ano assim mais competitivo, pelo menos nesse meio do pelotão. E o problema que a Alfa Romeo teve, assim, do ano catastrófico que eles tiveram ano passado em pré-temporada, em que o carro mais ficava nos boxes do que andando, já achei bem positivo, assim, porque tanto Ferrari, Alfa Romeo e Haas fizeram voltas ali na pré-temporada muito parecidas, né? Conseguiram uma quilometragem muito próxima. Então isso dá uma animada, porque se a Alfa Romeo e a Haas conseguirem se manter brigando ali no meio do pelotão, vai ser bem legal. Mas aí tem que ver a questão também de o quanto que vão conseguir trazer de atualizações para esses carros. Mas acho que algo que me chamou a atenção e chamou a atenção de todo mundo, né, Rafa? Foi a Aston Martin, porque tá todo mundo iludido agora. Tipo, ninguém dizia nada sobre esse time. Ano passado foi, tipo, super apagado. E aí agora parece que a Aston Martin, tipo, tá andando. O Alonso... E nem é no sentido ruim, não, que eu vou dizer. Mas o Alonso, por ser tão exibicionista do jeito que ele fez questão de querer mostrar que a Aston Martin, tipo, tava numa posição boa. Então, não sei se ele deu tudo de si ali, mas ele mostrou muito que, tipo, a Aston Martin tá bem. E agora, se ela vai incomodar a Mercedes ou não, vai ser algo muito interessante nesse ano se acontecer. E o próprio Toto Wolff já veio com uns papinhos de o Toto Wolff é foda. A Aston Martin tá vindo aí pra ser uma das melhores. Eu não sei, ele colocou a Aston Martin em segundo lugar, né? Que eles iam terminar em segundo. Pois é, se os protestos deixarem, né? Não, e daí eu até li alguém falando, meu Deus, se a Aston Martin estiver melhor que a Mercedes, o Toto Wolff fica entregue o crachá. E pelo amor de Deus, que não é possível. Mas tem isso aí que a Dé falou até da questão do Fernando Alonso querer mostrar que tá bem. E bem, eles têm um piloto muito bom lá. Daí o outro piloto, que é o que eu vou abordar agora, né? Lance Stroll. A gente teve aí, então, uma pré-temporada meio diferente para Aston Martin, né? Que foi que tivemos um brasileiro, Drogovic, assumiu o lugar do Stroll, depois que o Stroll sofreu um acidente de bicicleta e teve que operar o pulso, né? E aí, Del, o que você achou do Drogovic em pista? Mostrou serviço? Não? Qual foi sua visão? Assim? Eu acho que ele fez uma pré-temporada bem positiva, Rafa. Pelo menos, assim, em questão de reserva, ele já saiu na frente de todo mundo, né? Porque se as outras equipes não conseguiram usar os reservas, ele pelo menos teve a chance de andar no carro da Aston Martin. E o que eu achei legal é que, sim, pelo review dele mesmo, depois dele ter entrado no carro, foi ele falando, e agora eu que vou passar mais tempo no simulador, ajudando o Alonso e o Stroll, eu consegui ter uma noção, tipo, de uma forma melhor de calibrar o simulador, né, pra poder deixar ele mais próximo do carro, porque sem andar no carro não tem muito que ele, tipo, dizer que tá bom ou tá ruim. Você faz testes para poder auxiliar os pilotos. Se você tem uma noção do carro, eu acho que é bem mais interessante, né? Mas o que eu gostei é que, sim, parecia que ele tava andando muito bem. No sábado deram mais oportunidade dele de testar todos os pneus, né? O duro, o médio, o macio. Ele deu voltas ali. Acho que, comparando com o Alonso, ele tava muito bem, assim, meio que... Sabe o Pietro Fittipaldi, quando ele correu com o Magnussen, que tava andando bem pertinho ali? Nos treinos livres, né? E depois o Pietro conseguiu repetir isso na corrida. Mas eu achei que o Drugo andante tava se divertindo no carro também. O Drugo, que é aquele cara meio fechadão, né? A gente vê ele mais distante, assim, tava super alegre depois que guiou o carro. Então achei que foi bem positivo essa ida dele e ter respondido tão rápido, né? Porque ele falou que ele tomou um susto quando a equipe chamou ele pra ele poder ir, então ele teve que fazer tudo imediatamente. Aí ele falou que ele ficou com um pouco de receio, né, antes de entrar no carro, porque era a primeira vez que ele ia entrar nesse carro, e quando você entra, você não pode fazer as coisas erradas, né? Eles não podiam perder um carro na mão dele e ficar um dia parado
sem fazer teste. Então ele tava super, tipo, olha, eu tenho que fazer isso, isso e isso, e vou dar o meu melhor, e foi isso que ele fez. Não, também, eu acho que realmente, né, foi uma oportunidade ali. Ele fez o que a equipe precisava, né, que é coletar dados, deu várias voltas, não teve problema nenhum. Agora fica a expectativa para a primeira corrida, né? Quando sair esse podcast, vai ser no sábado de treino. Então a Aston Martin já vai ter que ter uma decisão de quem vai estar ali na vaga, porque quem faz a classificação é quem vai estar na corrida. Então, assim, o que foi dito até agora pela equipe, nesse momento, nessa segunda-feira, dia 27, é que se o Lance Stroll não tiver condições de correr no final de semana, quem assume é o Drugovich. E o Stroll, a gente sabe que saiu da Espanha agora e foi pra Inglaterra pra dar uma treinada aí, né? Ver como tá a força. Ele foi pra fábrica da Aston Martin, ver se tem condições mesmo, mas se não tiver, quem assume é o Drugovich. Eu acho que daí é uma oportunidade de ouro, mais ainda do que na pré-temporada, porque ali é competição de fato. Então vamos ver o que vai ser, né? A gente deseja, claro, melhores pro Stroll, não tem que desejar, tomar que fique aí estupiado e não conseguir correr, mas se o Drugo Não, coitado. Que dó, né? Nossa, é foda, pior que não é como se ele tivesse de férias, né? Ele tava treinando, de fato. O treino dele, ele treina com bicicleta. E ele não é o primeiro, né, amiga? A se machucar treinando de bicicleta, né? A gente tem história de uma galera aí. O Alonso, o Mark Webber, muita gente já deixou de correr por causa de acidente de bicicleta. Não, e sempre acontece perto de momentos decisivos, né? Que você tá contando com o cara ali e acontece isso. E agora também tá meio que se tornando regular você não ter todos os pilotos no início do ano, né? Porque ano passado também teve problema de Covid, e aí, tipo, o Vettel não tava ali no começo, perdeu corrida também, então tem essas coisas bem pontuais que estão acontecendo na Fórmula 1, mas o que eu acho mais incrível é que na equipe que tinha chance de um brasileiro andar, tudo se alinhou para que o brasileiro fizesse os testes. Agora, se ele vai correr ou não sei, mas olha, brasileiro tem uma língua muito boa, velho. Nossa, não, se alinhou demais. O universo falou, olha, filho, essa é a sua chance, vai. E bem, ele fez, né? Igual a gente comentou aqui, foi um bom serviço, né? E se tiver a oportunidade de estar lá no final de semana, a gente torce para que seja, que dê certo. Que dê tudo certo. E se ele não tiver também, ele já é alguém de confiança agora da equipe, né? Já é alguém que pegou o carro. Infelizmente não tanto quanto poderia, igual a gente tá discutindo a questão de poucos dias de pré-temporada, mas tá excelente. E então vamos aí, fechamos aí a pré-temporada, então teve muita coleta de dados, o pessoal testou muitos pneus, teve teste também da FIA, né, importantes, de bandeira, de safety car virtual, tudo mais, teste de largada. A gente teve até meio que uma disputa, né, no último dia ali, nos últimos instantes, os pilotos estavam animados, queriam fazer uma mini corrida, né? Eu acho que a Fórmula 1 até colocou, olha, uma sprint race acontecendo aqui no meio da pré-temporada. Não, o Pérez tomou uns passão, gente, que eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui, hein, Red Bull? Não fica alerta pra primeira corrida do ano. Presta atenção, hein? Ai, não, e o Pérez, acho que ele já deve estar morrendo de medo, né? Porque os relatos de todo mundo que ele tá muito atrás do Verstappen nesse carro, então dá até dó do menino. Ai, meu Deus, lá vai mais dramas, né? E a gente tem aí uma terceira cara aí da Red Bull, Daniel Ricciardo, o garoto propaganda. Com certeza. Ainda tem essa, né? Mas você tem mais alguma coisa a acrescentar, Débora, sobre a pré-temporada? Quer comentar alguma coisa que você percebeu, notou? Eu acho que eu queria trazer uma coisa aqui, porque eu acho que você ia ser uma ótima pessoa pra gente debater sobre isso. A gente viu o Russell e o Hamilton fazendo testes, né, no W14. O Russell, em alguns momentos, ele parecia que tava com o carro mais equilibrado, que ele tava dando mais conta ali do W14, que ele tava fazendo voltas um pouco mais perfeitas. E quando o Hamilton entrava no carro, aí, tipo, tinha alguns problemas em que ele extravasava limite de pista e tudo mais. E eu achei isso interessante porque eu fiquei pensando no ano passado, em que eles, em alguns momentos, deram uma configuração mais neutra pro Russell e pro Hamilton eles estavam numa configuração mais agressiva, porque ele tava fazendo teste, tentando ver o limite do W13 e eles estavam tentando regular o carro. E depois o Toto Wolff não falou sobre isso, né, dessa distinção dos pilotos, mas geralmente, quando eles têm mais confiança, assim, nos pilotos,
eles fazem programas distintos na pré-temporada, ainda mais quando ela é curta, porque eles precisam ter uma variedade de dados, né, para poder analisar e desenvolver o carro. Mas eu fiquei pensando a respeito disso, eles estavam usando configurações diferentes, e o Toto Wolff falando, né, que o carro tá tendo alguns problemas de desempenho, de aderência, então até levou um pessoal a dizer que talvez a Mercedes esteja com problema em pista quando ela tá quente. Mas isso foi algo que me chamou muita atenção, porque eu fiquei algum tempo ali, tipo, prestando atenção nos carros da Mercedes, sabe? Tanto no desempenho do Russell como do Hamilton. A visão de milhões da Débora. Olha, eu não duvido, sinceramente, deles estarem tentando umas coisas. Querendo ou não, a Mercedes, ela não encontrou o carro ainda desse regulamento. Tudo que eles passaram ano passado foi, tipo, nossa senhora, pra mim, ainda é inacreditável pensar que aqui no Brasil eles conseguiram uma dobradinha. Que saiu essa vitória. De como começou o ano. Porque realmente parecia que não ia vir mais. Então, assim, já ano passado eles já estavam construindo isso, né? Eles passaram um ano pra tentar arrumar o carro. E pra mim, esse ano ainda continua isso. Eu creio, fielmente, espero estar certa, porque eu quero ver disputa. Eu acredito que eles vão ter chances mais reais de ganhar corridas e disputar posições e defender posições, que era uma coisa que eles não conseguiam fazer, meu Deus. Não dava. Mas eu acho que eles ainda vão ter problemas. Eles ainda não vão estar a nível Ferrari e Red Bull de tranquilidade, né? Tranquilidade entre aspas, porque essas equipes nunca param de trabalhar. Mas, então talvez isso explique eles estarem com configurações diferentes, né? Eu acho que, tanto que esse é o momento deles testarem coisas. Então pode ser sim. Na verdade, me emocionei muito com a volta que deu o segundo lugar ali do Hamilton, porque ele fez 2 setor roxinho. Eu não lembrava a última vez que ele tinha feito isso, foi muito emocionante. Então, então eu até fiquei, meu Deus do céu. Tá, que ele foi com o pneu mais rápido, né? O Pérez bateu esse tempo com o C4 e ele tá com o C5. Mas tudo bem. Não tem problema, ele fez setor roxo. Mas eu acho que sim. Vou ser bem sincera, eu não tinha parado pra pensar isso, não. Mas eu acho que eles deviam estar com configurações diferentes. Mas é uma coisa que talvez nem vale a pena eles divulgarem agora, né? Sei lá que surpresas eles podem reservar pra gente durante a temporada. Eles até demoraram, né, no ano passado, porque teve a maior briga, né, no Twitter foi disso. Imagina se o Hamilton estaria fazendo algo assim, ajudando a Mercedes a testar se ele tem condição de ganhar pódio e, tipo, o pessoal falava isso. E aí depois a Mercedes veio e falou, não, eles estavam em configurações diferentes, a gente confiou no Hamilton no desenvolvimento do carro. E aí o pessoal teve que engolir, né? Pois é. Mas é isso, eu acho que a Mercedes eu realmente, tipo, fiquei feliz de não ter mais o porpoising, de não estar pulando. E parece que o carro tem condições de entregar alguma coisa esse ano, mas eu acho que vai ser ainda um carro a se trabalhar. E a gente vai pensar em qualquer coisa, talvez ano que vem, olha lá, eu sei lá o que o futuro reserva. Mas pra mim, é isso aí em relação à Mercedes. E daí, antes que eu já fale o que eu acho, vamos entrar pra pauta final, que é o que esperar. Eu já ia mandar o que eu esperava pra esse ano. O que eu espero pra esse ano, resumidamente, é Red Bull forte, com a Ferrari atrás, e talvez uma disputa mais palpável esse ano, assim, mais duradoura. Realmente, esse é o meu pensamento, assim, do que pode ser esse ano. E a gente tem umas surpresinhas, assim, uma galera diferente no pódio, a Mercedes voltar a brigar por vitórias de uma maneira que não fica dependendo de circunstâncias externas para vencer. E sei lá, quem sabe sai aí a vitória do Lando Norris, né? Que é um que tá demorando pra sair. Mas qual que é a sua visão geral, assim, então, pensando o que a gente viu ali? O que a gente tem de herança também do ano passado, porque, como eu disse, a pré-temporada não mostra tanta coisa pra gente. Mas qual é o seu, assim, geral, que você acha que vai ser a temporada de 2003? Eu gostaria que a disputa da Red Bull e da Ferrari fosse mais justa, né? Que as duas equipes conseguissem, assim, tipo, ganhar a corrida, fazer classificação, mas que não pendesse só pro lado de uma, ou principalmente só pro lado da Red Bull, porque já tem um tempo que a Red Bull, tipo, tá faltando um desafiante, né? Eu acho que ano passado teve um momento ali que virou passeio, né? Então a Mercedes conseguiu crescer um pouquinho e deu algum trabalho pra Red Bull ali no final do campeonato, mas eu gostaria de ver uma proximidade Red Bull, Ferrari e até mesmo da Mercedes, que eu acho que seria mais interessante. Na verdade, foi isso que prometeram pra gente com o novo regulamento, né, dos carros.
os carros iam andar mais próximos, que a gente ia ter mais disputa, mas eu queria uma disputa pelos primeiros lugares também, né? Não só o meio do pelotão, como tem acontecido. Espero também, assim, que a McLaren não decaia no grid. É muito ruim ver ela, tipo, só regredindo. Tipo, gostaria que ela tivesse numa situação um pouco melhor. E se a disputa com a Aston Martin aí, de fato, vir a acontecer, eu acho que vai ser bem interessante, porque talvez a gente pode ter uma disputa não só em pista, mas também aquela politicagem da Fórmula 1, né? Porque, da onde que a Aston Martin copiou certas partes do carro? Ela vai ter que provar desenvolvimento, que ela tava seguindo naquela linha. Eu também gosto desse lado dramático da Fórmula 1, sabe? Da parte técnica. Aquele lado meio político que todo mundo finge que não existe, né? Que faz totalmente parte do esporte. Quando eles verem qualquer coisa, eles vão apontar o dedo, É isso aí. Então, e assim, a minha esperança agora é porque, eu não sou tão fã do Frederic Vasseur. Na verdade, agora eu tô deixando ele ver o que ele vai fazer e o quanto que ele pode conquistar e vai resolver a Ferrari. Então, com todas aquelas ressalvas ainda. Mas ele parece que, assim, de certa forma, ele é um chefe de equipe comunicativo. Tem contatos ali no grid. E eu sinto um pouco de falta da Ferrari que incomodava os outros, sabe? Que ia ali, ficava protestando sobre o carro, pedia verificação. Eu acho que esse lado chatinho da Ferrari também é bem interessante pro esporte, porque é uma equipe também que tem muita política, né, envolvida. Então, quero ver se isso vai dar certo. Também a mudança que ele fez ali na parte de estratégia. O Rueda foi pra fábrica, né, Rafa? Agora não está mais entre nós. Pode ser uma mudança positiva também para a equipe, né? Tentar mudar os ares aí, ver se consegue ter uma gestão melhor. Mas a Ferrari ainda tá fazendo algumas mudanças pontuais, o Vasseur ainda tá fazendo uma análise, então eu espero que isso também não comprometa o campeonato, porque eu acho que algumas decisões precisam ser tomadas mais rápidas. Mas uma coisa que eu achei muito positiva foi ter tirado algumas funções do Laurent Marques, que é o diretor ali de corrida da Ferrari, e ele vai cuidar dos pilotos mesmo e da parte de corrida. Então, tipo, você tira um pouco das 1000 funções que ele tinha, que o Binotto tinha colocado nele, e você cobra o cara pelo que você espera. Então, talvez a casa da Ferrari esteja sendo arrumada. A gente espera isso também, né? Porque é algo que a gente quer ver. Igual a gente não quer ver a McLaren regredir, a gente tá vendo uma evolução da Ferrari, que ela vem construindo há um tempo aí, desde daquela briga de títulos do Vettel com o Hamilton. E cara, eles estão evoluindo, só que daí agora a gente vê eles sendo um carro decente, a gente vê os problemas internos, né? Então, cara, tem que consertar isso pra dar certo, pra gente ver disputa. Ao mesmo tempo que a gente quer a McLaren ir aparecendo, poxa, tá regredindo, né? Isso que é o ruim, então a gente quer ver que volte a tá ali brigando. Uma que, meu Deus, eu tenho amigos que são muito saudosistas, né? Fãs, e não tem como não torcer o Williams, né? Uhum. O Williams é uma equipe que a gente queria que saísse aí do fundo do poço, mas tá um pouquinho difícil. Mas vamos ver, assim, a minha expectativa é realmente ter uma temporada boa. Eu espero que a Red Bull Racing não venha com tanta dominância. Pior que eu acho que vai vir. A gente gostaria que não, né? Mas eu acho que é o que vem aí pra nós. Mas é isso aí. Eu acho que a gente pode ter uma briga boa. Eu acho que a Ferrari pode estar indo aí pra um caminho bom. Por mais que a Débora aí não gostou da escolha. A Débora... É que, gente, aqui a gente tá conversando, mas é que eu tô caminhando com a Débora nisso há um tempo. Antes deles anunciarem quem ia ser o novo chefe, barraquinha de pastel da Tori. De pastel, Ela já tava em negação. Ela já tava, não pode ser. Nem tinha anunciado o cara ainda. Eu posso fazer uma retratação aqui no Punta Talks? Vale. Porque não foi... Eu falei no BP, né, que a gente gravou o BPcast da semana passada. E aí eu falei, eu fiquei chorando pra Rafaela quando falaram que poderia ser o Vasseur. E aí eu tomei um pito do Salaf, que veio falar, mas eu também estava te escutando lamentar sobre isso, então eu estou aqui fazendo minha retratação ao Salaf. Retratações a muitas pessoas. Mas vamos torcer, né? Aquela história de, não queria, mas se tá lá, vamos torcer pra dar certo. E eu acho que
tem chance de dar certo, pô. A gente tá vendo. E, cara, a Ferrari é uma equipe que tem uma cobrança muito forte, né, por parte dos fãs e tudo mais. Então, eles querem um resultado. Eles não querem ficar só naquilo que eu sempre falo. Cara, a Ferrari tem que sair da ideia de tradição e voltar a vencer, né? É algo que a gente quer muito. E eles têm, cara, eles têm uma dupla e tanto, né? Que é uma dupla que a gente tá discutindo bastante tempo, porque é uma das melhores duplas do grid junto com a dupla da Mercedes. Então imagine essas duas equipes podendo brigar. Seria fantástico. Mas a gente vai ter que esperar aí. Qual é o seu palpite pro GP do Bahrein? Lancei. Quem que vai ser pódio? Manda aí. Meu Deus. Nem eu sei. Se você me perguntar, eu não sei o que falar. Ah, vamos lá, né? Eu acho que vai dar Charles Leclerc, Max Verstappen e Lewis Hamilton. É uma boa, hein? Vai lembrar que quem ganha a primeira corrida do ano não ganha o campeonato. Então a gente já perdemos, galera. A gente já perdeu. Já A perdeu. Ferrari já perdeu. Não sei, tem o Carlos Sainz ainda. E o Carlos Vamos Sainz ver. ainda. É. Mas, nossa, essa praga tem que quebrar, né? Eu não aguento mais começar o ano torcendo pra que XXX piloto não ganhe a corrida. Porque tem essa maldição aí pra ser quebrada. Mas, eu também acredito que pode ser uma briga ali, Leclerc e Verstappen. Algum dos dois podem ganhar. E vamos começar, assim, um pódio com esses dois e com o Hamilton. Tá certo. Eu aposto nisso também. Vou apostar Leclerc, Verstappen e Hamilton pra gente ser igual, amigo. Se a gente ganhar, a gente ganha junto. Se a gente perder, a gente perde juntos dessa aposta. Eu acho Mas justo. Porque aí a gente pode justo, usar né? o dinheiro muito bem usado. Exatamente. Mas muito obrigado, Dé, por esse programa descontraído, porque a gente mais bateu papo aqui do que... Não, a gente trouxe muita informação, na verdade. A gente trouxe informação pra caramba. Mas é que é um papo mais descontraído, é por isso que eu chamo gente que eu conheço, que eu gosto, que eu sei que vocês também que estão ouvindo aí gostam. Mas foi ótimo, então muito obrigado, Dé. Se você tiver qualquer outra consideração, quiser falar mais alguma coisa de... eu acho que tal equipe vai surpreender, eu acho que tal piloto vai decair e tal. Por favor, esse é o momento. E se despeça e divulgue aí suas redes sociais. Ai, Rafa, muito obrigada pelo convite. Foi muito legal conversar com você. É o papo que a gente já tem, né, no off, lá pelo WhatsApp. A gente sempre fica mandando áudio uma pra outra. Então, é uma oportunidade de vocês escutarem uma conversa nossa que a gente tem, sempre. Mas eu tô muito empolgada. Espero que todo mundo que esteja escutando aí o podcast também fique empolgado com essa temporada. Espero que as coisas que a gente falou aqui, que muitas delas aconteçam, né? Principalmente uma aproximação aí do meio do pelotão, e também a gente tem uma disputa mais legal pelo título. Só pra Red Bull não ganhar já o título em Mônaco, acho que ia ser legal. A gente não ter esse título ganho rápido. Até porque o GP do Brasil vai estar aí e a gente vai ter mais 15 corridas na frente do GP do Brasil, entendeu? Então, assim, se é pra acabar o campeonato, que acabe no Brasil. E eu queria agradecer todo mundo aí do Ponta Talks, o Ivan também, de ter sugerido aí o meu convite. Obrigado, Rafa. E os ouvintes, quem quiser me conhecer, eu tô lá no Boletim do Paddock, em todas as redes sociais. Vocês podem procurar por Boletim do Paddock. A gente tem o BPcast, que é o nosso podcast de automobilismo, que eu gravo lá com o Rubens sempre. E a gente tem alguns convidados, ou participando do podcast ou das lives. A gente vai retomar as lives também agora com o retorno da temporada. E eu espero vocês lá, a Rafa também sempre participa. A gente continuar batendo um papo durante o ano. E espero que tudo dê certo. Me siga também lá no TikTok do Boletim do Paddock. Tô fazendo alguns reviews lá, algumas coisas. Quem sabe uma hora pinte uma dancinha, não sabemos. É isso, pessoal. Até uma próxima. Muito obrigada pelo convite, Rafa. Obrigada, Dé. E eu quero ver você dançar no TikTok, sim. A gente devia marcar de dançar junto, hein? Dancinha informativa, eu acho que a gente deveria fazer. Dancinha informativa em conjunto. Muito obrigada. É sempre bom ter você aqui. Então, a ideia do Ivan é porque ele é o chefe, né? Daí eu fiquei, ai meu Deus, eu vou chegar pra ele, vou falar, vou convidar a Débora de novo, ele vai me matar. Mas foi ele mesmo que deu a ideia, então eu falei, tá tudo bem. Então eu trago a Débora de novo. Mas muito obrigada. É sempre bom ter você aqui. Você é uma pessoa que entende muito de automobilismo, então eu gosto de ter você aqui. Até pra me ensinar também. Então muito obrigada, Dé. Sigam ela nas redes sociais. Dá uma força também lá no TikTok. Porque, né, TikTok é o que tá dando Ibope agora. E muito obrigada a vocês que ouviram até aqui.
Deem a opinião de vocês também nas nossas redes sociais, o que vocês acham que vai ser o ano, o que vocês estão esperando, o que vocês acharam da pré-temporada, qual a opinião de vocês. E também sigam o Punta Talks nas redes sociais, a gente tá no Instagram agora, a gente tá no Twitter, também lá pelo YouTube. E também siga, claro, agora da F1, eu também tô lá no TikTok tentando umas dancinhas, mas não dancei ainda, só tô trazendo mais informação mesmo. E em todas as outras redes sociais. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Você escutou Punta Talks.